bem-vindo. São 10h13, está a começar. Nesse momento, o Planeta Mulher, como você já sabe, todo sábado estamos juntos, temos o nosso encontro, onde passa por aqui as melhores vozes dos Açores e também os melhores projetos. Tudo que passa de muito bom nos Açores passa por aqui e nós chegamos até você só porque você está aí do outro lado. E se você quer saber mais sobre o Planeta Mulher, passa na nossa página facebook.com/Planeta Mulher ou no nosso canal @Planeta Mulher Oficial. Estamos lá sempre e lá tem todo o bastidor, incluindo agora que nós já estamos em direto também no nosso Facebook. Portanto, passe lá que nós estamos fazendo tudo para trazer para você o melhor dos Açores, das suas tradições, das suas festas, da sua alegria e de muito talento que tem nessa ilha. Mas bem, além disso tudo, nós também temos muita beleza. E você já está vendo ali uma cara bastante conhecida, porque hoje no Planeta Mulher nós temos o vereador Guido Teles, que vem falar sobre o quê? Sobre aquilo que nós mais gostamos, sobre aquilo que a ilha vive todos os dias. A gente vem falar sobre as Sanjoaninas 2025. Mas atenção, hoje eu estou muito bem acompanhada e não tem dúvida nenhuma, porque hoje não só nós temos o Guido que vai falar sobre aquilo que vocês mais entendem, como nós temos também, olha essa cara, nós temos a rainha das Sanjoaninas 2025, Maria Antônia. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem, Guido? Tudo bem. Bom dia a todos. Bom dia, Guido. Olha, vamos começar com você, porque a gente deixa assim no ar uma vontade doida de falar com a nossa rainha. Mas primeiro vamos falar sobre as festas. Guido, tudo pronto? Ai. Tudo a encaminhar-se para isso, quer dizer, estamos naquela fase praticamente a um mês, ou a menos de um mês já das festas. Portanto, tudo aquilo que é essencial está preparado, portanto, tudo o que está relacionado com preparação da programação. Nessa vertente faltam muito poucos pormenores, sobretudo pequenos pormenores relacionados com eventos desportivos, sobretudo porque são muitos os eventos e são muitas as entidades envolvidas e há sempre uns pormenores que ficam assim mais para cima da data, mas o essencial do programa está feito. Nós estamos já, aliás, com o programa impresso, não é? Em fase de impressão na gráfica, ou seja, a base de tudo o que vai acontecer já está fechada, não é? E pronto, e o resto é preparar agora durante estes últimos dias. Temos a cidade toda em alvoroço, não é? Com as montagens de toda a decoração das Sanjoaninas. Daqui a poucos dias vamos começar também a ver o movimento. Também é sempre um movimento muito interessante e traz uma dinâmica diferente nesta altura do ano à cidade, que é a montagem de toda a estrutura da festa, portanto, as tascas, os palcos, portanto, tudo isso. E por isso, sim, estamos com tudo encaminhado. Não posso dizer que está pronto, porque até o último dia há sempre coisas para preparar, mas o essencial está tudo em andamento, e tudo dentro daquilo que é normal. Por isso, felizmente está tudo muito perto de acontecer já. Bem, eu tenho uma pergunta para te fazer que não é minha pergunta, mas é que veio nas redes sociais essa semana. Mas antes eu preciso mandar um abraço, porque já tem algumas pessoas aqui nos acompanhando. Nós temos a Elza, nós temos a Sandra, nós temos a Lúcia Rodrigues e nós temos o Jonas. Mas nós também temos um padre aqui com a gente, o Padre Júlio. Obrigada por estar acompanhando. Reza aí para essas festas serem abençoadas. Olha, Guido, esse ano a pergunta que eu ia fazer é precisamente sobre o tema. O tema desse ano eu achei incrível, mas essa semana chegou a seguinte pergunta na nossa página. Como é que esses organizadores conseguem fazer todos os anos uma festa melhor? Parece que isso vem evoluindo. Existe uma pressão assim absurda, não? É um desafio constante, mas a verdade é que isso tem acontecido um bocadinho porque as Sanjoaninas têm mantido uma certa identidade, uma certa estrutura, que as tornaram já conhecidas um pouco por todo o lado e, portanto, na região já são facilmente por muitos reconhecidas como as maiores festas dos Açores.
são umas festas em que grande parte das pessoas, mesmo das outras ilhas, quando se organizam em marchas, quando se organizam noutro tipo de grupos, folclores, filarmónicas, fazem questão de participar e de experimentar, e isso tem sido, tem sido crescente de ano para ano. Parece-me que é fruto de um trabalho que tem sido feito de promoção também das festas de ano para ano, de algo que por vezes se torna um assunto controverso durante a preparação de quase todas as edições, que é o participar ou não participarem grupos de fora da ilha, e o facto disso poder encher demasiado a festa, que é o que alguns levantam como problema. Eu vejo isso como uma grande mais-valia. Nós temos visto, executivo, temos visto isso como uma grande mais-valia, porque é isso que tem permitido que as festas cresçam e se tornem melhores de ano para ano. Claro que traz desafios para a organização, mas a festa não seria tão grande e não teria atingido este nível de participação, este nível de promoção, se não se abrisse ao exterior. E a verdade é essa. Nós, de ano para ano, o que tentamos fazer é definir sempre um tema que de alguma forma tenha relação com Angra do Heroísmo, com a nossa história, com a Ilha Terceira em geral. Esse também é sempre um desafio, portanto, há anos que são mais ou menos óbvios, porque calham como ano datas passado, redondas, né? Exatamente, calham datas redondas de acontecimentos relevantes, não só locais, mas nacionais também, às vezes internacionais. Outros anos nós tentamos, por não existir essa coincidência de um evento relevante específico de Angra, com esse ano das Sanjoaninas, com essa edição, tentamos identificar temas que de alguma forma, mesmo que de forma um pouco indireta, tenham relação com Angra. Este ano é um pouco assim, embora a relação seja muito próxima do direto, muito mais próxima do direto do que do indireto, porque de facto há aqui uma ligação de Angra, uma forte ligação de Angra ao período de descobrimentos e da importância que Angra teve como porto de abrigo, como porto de apoio para os navegantes portugueses, para os navegadores. E a verdade é que a obra de Luís Vaz de Camões, As Lusíadas, ao tratar este assunto da Ilha dos Amores nos Cantos de Nónia X, acaba por, no fundo, ir buscar aquela ideia de que os navegadores portugueses, por todos os feitos que conseguiram, por todo o esforço, por todos os problemas que enfrentaram, o sacrifício que tiveram neste percurso, sobretudo para as Índias. Pois para o globo todo, para o planeta todo. Sim, né? sim, mas especificamente para aquela parte do mundo. Sim. Acabou por no fundo reconhecer na sua obra e fazer aqui um pouco claro que aquilo é um pouco de ficção, de mito, não é? né? De ficção, mas ficciona no fundo que Vênus tinha dado instruções, ou tinha chamado o Cupido precisamente para arranjar ali uma forma de premiar os navegadores portugueses, trazendo até eles uma ilha que seria essa Ilha dos Amores e que teria todo o tipo de prazeres que eles mereciam pelos feitos que conseguiram alcançar. E portanto é esta a história que depois obviamente também se brinca e se ficciona um pouco, e Luís Fagundes de Duarte, no seu texto explicativo e na altura da explicação do tema, conseguiu fundamentar e explicar muito bem este conceito, que é, obviamente, que não se espera que Luís Vaz de Camões tenha escrito aquilo a pensar em Angra do Heroísmo e na Ilha Terceira, porque aquilo, claro que é uma ilha ficcional, até porque a Ilha Terceira não... Embora costume andar um bocadinho para um lado e para o outro à conta dos sismos, não tem aquela particularidade de ser transportada até o navio, e não tem aquelas características, não é, que estão escritas, mas a verdade é que era provavelmente a última ilha que os navegadores encontravam no seu regresso a Portugal.
E portanto faz sentido fazer esta ligação da Ilha Terceira, de Angra do Heroísmo, como aquele espaço que era, digamos, a última zona que era encontrada pelos navegadores para tentarem ganhar forças, para tentarem também deleitarem-se um pouco e alcançarem algum prazer antes de voltarem à sua terra para serem recebidos como heróis nacionais. E portanto tem esta ligação. Olha, Guido, enquanto não há certezas, vamos usar essa ficção pra gente. É isso. E fazer a festa, não é? E não tem mal nenhum, na verdade. E é uma forma de chamar a atenção para um dos factos históricos, um dos critérios que foram efetivamente fundamentais para que Angra tivesse a importância que teve no mundo, para que Angra fosse classificada como património mundial. Sim. E, portanto, tudo isto acaba por ser, lá está, um tema que é um dos mais importantes a nível, quer dizer, da história de Portugal. Luís Vaz de Camões é a figura proeminente da história portuguesa, não é por acaso que o nome dele ficou associado ao Dia de Portugal. Sim. E portanto é claramente aquela figura que é a maior figura de Portugal. Este ano, aliás, entre o ano passado e este, celebramos os 500 anos do nascimento dele. Estas celebrações, felizmente, também, as sanjoaninas, foram aceites pela estrutura que foi criada pelo Estado português para fazer a celebração, preparar as celebrações destes 500 anos como um evento oficial incluído nesse programa de celebrações. E, portanto, é uma forma, lá está, de fazer uma ligação de um acontecimento histórico, de uma obra literária à nossa cidade, à nossa história, e por essa via também acaba por ser uma boa forma de promover ainda mais Angra e a importância que Angra teve no contexto nacional e internacional. E já agora literário. E já agora literário também. Bem, ó, tanta gente na nossa live, mas eu tenho uma boa notícia para você, Antônia. Nós temos a Mariana Soares, obrigada por estar aqui com a gente, a Inês, que está lá no Canadá, o José, o Pedro Monjardim, olha, nosso amigo está aqui, mas a Maria Clara, sabe o que ela me disse, Maria Antônia? Okay. Mostre logo a nossa rainha, portanto, a nossa rainha está aqui. Maria Antônia, seja bem-vinda ao nosso Planeta Mulher. Obrigada por estar aqui, porque eu sei que você está a estudar em São Miguel, não é? E mesmo assim, eu já sei que tem sido assim, feito um bocado de ginástica para poder ir e voltar e cumprir toda a sua agenda, e hoje você está aqui conosco. Vamos falar sobre... Ai, eu já vou começar com uma pergunta difícil, Guido. O que é ser a rainha das Sanjoaninas? Olha lá. Eu acho que ser a rainha das Sanjoaninas não é só aquela parte da estética e da beleza para a qual as pessoas se voltam muito, mas é também saber estar e ter um certo sentido de responsabilidade. Saber, é claro que também é preciso fazer alguns discursos e é preciso saber também, não é preciso saber escrever muito bem, mas ter alguma destreza a nível da língua e acho que é isso, é ter noção do papel que se está a desempenhar e fazê-lo com orgulho e muita responsabilidade. Muita responsabilidade, isso é verdade. E durante toda essa semana eu já fui falando para uma e outra pessoa que eu ia entrevistar a rainha. E eles perguntam assim, o que ela faz e como é que, o que precisa para ser escolhida para ser uma rainha. Essa pergunta agora é primeiro para Maria Antônia, mas depois eu vou passar ali também para o nosso Guido. Vamos lá. Este ano a escolha da rainha e dos outros membros do séquito real foi baseado nas pessoas que se destacaram quer no desporto ou então na escola. E eu acho que faz sentido, é importante, porque à partida são pessoas responsáveis ou dedicadas e eu acho que é isso que é preciso. Que faz a diferença, né? Na sociedade. Eu acho que é o essencial e como eu já tinha dito, é preciso alguém que saiba estar. Certo. Acho que são esses os requisitos necessários para ser rainha. Concordo plenamente, muito mais do que a beleza. Mas quando a Maria Antônia recebe o convite, como foi? Que circunstância foi? Quem recebeu esse convite foi a mãe, foi a Maria Antônia? Como é que isso aconteceu? Eu estava em São Miguel. É o sonho de todas as meninas, né? E eu
Eu estava em época de exames e por isso não fui eu que recebi a chamada, foi o meu pai que recebeu a chamada do senhor vice-presidente da Câmara. Esse? E depois, pronto, ele à noite ligou-me e contou-me, olha, tenho aqui uma proposta. Não, parou tudo. Ele ainda esperou à noite? Isso é que é um homem que tem... Foi à noite. Que não é nada ansioso, não é? Ele ficou entusiasmado, porque quando ele me contou... Ele claro! Se ele fosse a mãe, não- ligava na hora, não? Era, acho que Se fosse eu, ligava na hora. Mas enfim. Aí ele te ligou e como é que foi essa ligação? Ele chamou a minha mãe e as minhas irmãs para contar... Fizemos videochamada e ele disse-me que tinha sido convidada para ser a rainha das São Joaninas de 2025. Eu na altura fiquei muito feliz, eu fiquei nem sequer sabia o que é que havia a dizer e eu fiquei sem palavras. Mas A única coisa que você sabia que não ia dizer era um não. Exatamente. Ok. Eu fiquei muito feliz e óbvio que ia aceitar. Mas por um lado também, depois comecei a pensar, será que isto tem outras implicações? Fiquei um pouco apreensiva, um pouco nervosa, mas está a correr bem até agora. Há sempre E vai correr bem. Vai, com certeza. Há sempre esse nervosismo, né? E esse nervosismo, você acha que vem de onde? Vem da responsabilidade, do medo de não estar à altura, do medo de representar. Porque, na verdade, ainda essa semana eu fiz um estudo e oficialmente, em Angra do Heroísmo, só tiveram 25 mulheres rainhas das São Joaninas, oficialmente. A gente já sabe que tiveram outros, porque teve também o interregno, num período que não teve festa. De todas as mulheres da ilha, oficialmente você é uma dessas 22. Você tem essa noção? Pois é, eu acho que... Olha os olhos, pois. Eu acho que ainda nem sequer tenho noção da dimensão do papel que estou a representar. Só sei que quero fazê-lo da melhor maneira possível e estar bem e representar a terceira da melhor maneira, porque realmente também é a minha ilha, é a nossa ilha e todos temos um certo carinho pela nossa terra. Claro, é uma pergunta um bocado clichê, mas alguma vez na sua vida você imaginou ser a rainha? Eu não tinha pensado nisso. Eu não fazia ideia que era possível. Mas eu recebi o convite e eu aceitei, obviamente. Foi uma decisão feita na hora, não tive de pensar. Muito bem, Maria Antônia. Guido, eu acho que é das perguntas que mais me fazem, e eu já acompanho as São Joaninas assim, nos médias, nas entrevistas, e as rainhas há 10 anos. Há 10 anos a pergunta é sempre a mesma. Por que esta rainha? Todos os anos eu tenho essa pergunta. E qual é o critério? Bom, o critério tem sido precisamente o que a Maria Antônia estava a dizer. E nós tentámos um pouco também mudar esse paradigma, esse formato de escolha das pessoas que depois representam a população e sobretudo a população jovem. Porque lá está, o conceito do séquito real, praticamente desde que surgiu, era o de criar um grupo que fosse no fundo um grupo representante de todos os outros jovens e que pudesse ser a cara das festas. Porque no fundo o séquito real, uma rainha quando toma posse fica praticamente, ou seja, eternizada para já, né? Institucionalmente é o grupo que está à frente das festas e que dá a cara pelas festas e que no fundo representa o seu concelho e a sua cidade. E por isso nós entendemos que a escolha das pessoas que devem compor o séquito real deve ser sempre uma escolha que não pode ser unicamente baseada na imagem. É óbvio que essa parte também interessa um pouco na forma como a pessoa se apresenta, a forma como a pessoa está, como sabe estar, como dizia muito bem a Maria Antônia. Mas, acima de tudo, nós temos tentado fazer uma seleção pelo mérito. Guido, permita-me te interromper, mas quando você diz um mérito, isso significa também que quem organiza essas festas tem uma preocupação em trazer um retrato, uma postura de uma mulher que não é mais só a boneca?
Sim, mas claramente a escolha tem sido sempre ou feita em torno dos alunos que conseguiram ser os melhores no concelho, e foi um caso, a Maria Antónia é um caso desses. No ano passado recebeu no Dia da Cidade um galardão, no fundo um reconhecimento por ter sido uma das melhores alunas do Concelho de Angra, ou então alunos ou desportistas que tenham conseguido feitos normalmente feitos a nível nacional ou mesmo a nível internacional, provenientes precisamente do nosso concelho. Desculpa eu estar a rir, mas acabou de aparecer aqui um comentário que é impossível não falar. Então essa é para você, Maria Antônia. A Jaqueline só pode ser brasileira com esse nome, então ela diz: definitivamente Deus tem os seus preferidos. Além de linda, ainda teve as melhores notas. Mas mas isso conta muito, porque se quer que aquele grupo seja um grupo que sirva de exemplo à restante população, aos restantes jovens, é preciso que sejam pessoas que consigam passar uma imagem exemplar, um percurso exemplar, e que constituem efetivamente uma influência para essas pessoas na sua vida. E por isso é que estes papéis acabam por ter alguma responsabilidade, muita, se calhar, responsabilidade, porque servem precisamente esse propósito, servir como exemplo, servir como influência, por todo o percurso, seja académico, seja desportivo. Tivemos já casos de membros do séquito real que representavam sobretudo a ligação às nossas tradições, e portanto tem sido sempre em torno disso e sempre com um objetivo, que é o de representar todo o concelho. Em todos estes anos já conseguimos ter membros do séquito real, eu diria, de praticamente todas as freguesias do nosso concelho, se não foram todas, agora de cor. Sim. Mas temos tido esse cuidado também, que é descentralizar este fator de representação que o séquito real representa. E por isso, felizmente, tem sido possível. É sempre uma fase delicada também, e que dá um certo desafio, algum trabalho também para conseguir fazer uma seleção que seja que corresponda no fundo a estes objetivos, mas felizmente temos sido muito representados. Este ano seremos também, de certeza absoluta. Sem dúvida nenhuma, acabei de conhecer, mas tenho certeza que sim. E depois eu trago aqui duas palavras muito importantes. Eu lembro que tinha uma época das festas, não só as sanjoaninas, era uma tendência mesmo, as rainhas cada vez mais novas, as rainhas que às vezes não estudavam, e muitas vezes o papel era ser uma pessoa bonita. E vocês trazem aqui, já desconstrói essa história, primeiro da idade, depois de alguém que seja influencer. Isso, eu trago essa palavra porque nós estamos na época das influências, né? Só que de repente a gente tem aqui uma Maria Antônia que é uma influencer, mas de uma influencer influenciando de outra forma, se é que eu não consigo explicar isso. Porque as influências que a gente recebe, principalmente nas redes sociais hoje, são: eu viajo nos melhores lugares, eu tenho as roupas de tal marca, mas a Maria Antônia traz aqui pra gente essa referência diferente. É uma influencer com conteúdo, não é? É isso aí. E como é que você se vê, Maria Antônia? Eu sei que é difícil essa pergunta, sobretudo a Maria Antônia tem quantos anos? Tem 19. 19 anos. Já não é tão novinha, porque a gente chegou a ver rainhas com 16, 15 em outras épocas. Você tem 19, você teve as melhores notas, você já faz uma universidade, você faz medicina, é isso? Sim. Você faz o primeiro ano? É o primeiro ano. O primeiro ano de medicina, você vive fora, que isso aí também já faz toda a diferença, já vive sozinha. Você se sente, olha que pergunta difícil, você se sente de alguma forma uma influenciadora? Eu acho que até um certo ponto sim, porque eu quero influenciar as pessoas, na partida também representar bem a terceira, não é? Nestas festas, mas eu quero deixar a mensagem de que as festas são um lugar para se divertirem e para descontraírem, e que espero que ao longo da vida lutem realmente por aquilo que querem e que sonham. E acho que é isso, acho que uma rainha também tem o papel de trazer uma mensagem
relacionada com as festas. Liliana Campos acabou de dizer, já está a me influenciar e eu vou para São Joanina, sim, porque estou no Canadá. Liliana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Isso é muito bom, sentir o feedback de vocês, sentir que nós chegamos mais longe, porque o nosso objetivo também é esse, é diminuir as distâncias, principalmente de quem está na diáspora, quem está nos outros países, e conhecer um bocadinho antes de tudo que vai acontecer, os bastidores. Já agora eu convido toda a gente para ir lá no nosso canal, porque essa semana vai sair uma reportagem incrível que nós fizemos sobre a preparação das Sanjoaninas. Tem minúsculos, devo dizer, até porque o nosso Guido está aqui, minúsculos spoilers, só para vocês terem uma ideia do que vem por aí. É algo assim incrível. E vocês também vão conhecer a cara das pessoas que costuraram as roupas, que fizeram as fantasias, e como é esse trabalho que já é feito há mais de 6 meses. Bem, Guido, aquela estrutura toda ali está sendo feita há mais de 6 meses. Que eu já fiquei sabendo de tudo essa semana. Mas essa programação já tem quanto tempo mesmo, das Sanjoaninas 2025? As coisas começam a ser preparadas praticamente quando termina a edição anterior das Sanjoaninas. É claro que aquele período até ao fim do verão acaba por ser um período mais de dedicação a outros temas, mas tem que se começar também logo a pensar qual será o tema das festas do ano seguinte. Então, logo até durante a edição anterior das festas, normalmente anuncia-se as datas e sempre que possível também o tema, portanto isso é uma coisa pensada com antecedência. E depois, quer dizer, durante o verão interessa sobretudo começar a escolher quem é que vai desenvolver, sobretudo os carros alegóricos, porque é um processo que é mais demorado, que tem uma componente criativa forte antes do início da construção. Só um parênteses, eu já vi tudo. Estão fabulosos. Exato. Eu ouso a dizer que vão ser dos mais bonitos dos últimos anos. Sim, felizmente temos tido criativos, autênticos artistas a trabalhar nesta área ao longo das várias edições. E neste caso, este ano, voltamos a ter o mesmo responsável. É o mesmo do ano passado? O Filipe Valadão, que fez no ano passado e que de facto tem muito jeito, tem muito jeito e consegue-se. Nós decidimos manter o mesmo do ano passado porque ficámos muito, muito agradados com o resultado do ano passado. Eu acho que esse ano vai superar. E de facto ele consegue receber bem o desafio e transformar ideias. Por exemplo, o tema deste ano é mais uma vez um tema desafiante para transformar num desfile, num cortejo. Pois é. E ele fez todo um estudo ali. Exatamente. Portanto, aprofundado. Por isso é que tem que ser feito com muita antecedência. Logo a seguir às Sanjoaninas tem que se escolher a pessoa, tem que se começar já a definir o que é que se pretende contar em termos de história. É um processo tão delicado, né? Porque não pode perder nenhum detalhe. Sim. Para não desviar do tema, ao mesmo tempo para não deixar de ser engraçado, para não deixar de ser atraente, para ter identidade com esse lugar, né? E até porque o facto das Sanjoaninas estarem a crescer, como disse há pouco, de ano para ano e estarem constantemente e cada vez mais como foco de atenção, quem faz este tipo de trabalhos acaba por ter esta responsabilidade e este cuidado, porque sabe que também vai ser muito quase fiscalizado, não é? Pois é. As pessoas gostam de dar todas a sua opinião, gostam de fazer quase o fact-check, não é? Ver se aquilo está tudo correspondente com a história e sobretudo quando se trata de temas históricos há esse desafio de tentar não fugir muito daquilo que realmente é verdade. Sem contar os especialistas do nada, né? Que ficam ali só para criticar. Também há disso, há de tudo, não é? Mas o que é um facto é que o Filipe tem tido essa capacidade e parece-me que ele está mais uma vez a preparar um cortejo muito interessante que conta a história também de uma forma muito bonita, muito, muito atrativa, e é isso que se quer. Isto para dizer que lá está, ele tem que começar, sobretudo essas pessoas que fazem o cortejo de abertura, que preparam o cortejo infantil, o desfile infantil, são aquelas que têm que começar o seu trabalho com mais antecedência e por isso obriga-nos a preparar as Sanjoaninas quase durante um ano inteiro, ou no decurso da edição anterior, porque
tem que se definir o tema e logo a seguir tem que se definir quem é que vai fazer, porque tem que preparar o conceito criativo e porque tem que começar a construir, já depois da parte criativa estar feita e validada, a construir praticamente no fim do ano anterior à edição das festas. E portanto isso é um desafio e depois, quer dizer, as coisas depois vão-se fazendo. Claro que o mais intenso começa logo em janeiro, quando se começa a preparar todos os outros procedimentos, toda a parte da programação, definir o que é que vai acontecer em cada dia, abrir inscrições para marchas, a receber imensas solicitações para a participação na festa, tentar arranjar condições logísticas para dar resposta a esses grupos todos, que também é um desafio, mas até hoje tem sido possível. E pronto, e portanto é um trabalho quase constante em torno das Sanjoaninas, que é desafiante, mas que a verdade é que tem, de ano para ano, tem dado resultados, e é isso que é importante. É isso mesmo. Maria Antônia, você já viu seu carro? Eu, por acaso, não vi o carro. Eu já vi. Já? Está maravilhoso. Mas vamos dar um pequeno spoiler aqui. Na pré-entrevista eu te perguntei sobre o vestido. E você já sabe que já passou a ser tradição essa pergunta nas rainhas todas. O vestido, Maria Antônia, por favor. Tá toda a gente aqui me perguntando. Eu acho que sobre essa questão eu não me posso pronunciar. Não começa, não. Nós precisamos nem que for uma coisinha. Eu acho que para saber... Ainda mais com o Guido aqui do lado. Tem de ir à festa. Não seja mazinha, mas tá nos tons. Nos tons. Tem tons. Eu vou dar uma dica. Tons ou dourados ou prateados. Ai, meu Deus do céu. Isso então é só nas festas que a gente vai descobrir. Exatamente. Muito bem. Então fala pra gente então o que você acha que as pessoas vão sentir quando você estiver lá em cima. Eu preocupo-me, por acaso é uma questão com a qual eu me preocupo, porque eu quero que as pessoas gostem. Sim. E quero transmitir uma boa imagem. E pronto, eu acho que no geral as pessoas da terceira nunca desiludem. E a terceira vibra sempre com as Sanjoaninas, que são as nossas festas. E eu acho que no geral eu estou a gostar muito da experiência. Sim, exatamente. E estou a gostar do vestido e às vezes tenho uns pequenos spoilers de algumas coisas. E eu estou a gostar do que vou vendo e acho que as pessoas também vão ficar entusiasmadas com o resultado. Depois que, nessa entrevista que eu fiz com a equipa toda que monta os carros, que montam as roupas, eles me falaram o seguinte, que no dia da festa, eles vão para lá e ficam assim, ninguém os conhece, ninguém conhece os rostos, não é? Até antes dessa nossa entrevista, depois que a reportagem sair no ar, a gente já vai saber. E eles ficam ouvindo o que as pessoas falam para melhorar para o próximo ano. Vai toda a equipe para o desfile. Agora a pergunta para você é o inverso. Os anos anteriores que você via nas Sanjoaninas, naturalmente você participava. Você via as rainhas, o que você pensava sobre elas? Tinha alguma crítica, não crítica má, mas alguma crítica construtiva que você acha que você vai usar esse ano? Eu acho que quando eu vi as rainhas, para além de olhar para a beleza, que é aquilo para o qual as pessoas se voltam mais, eu não tenho uma crítica a fazer. Na verdade eu até tenho um elogio, que é eu nunca pensei que seria capaz de pôr-me naquele carro porque depois ver as pessoas e a multidão é também alguma pressão. Sim, senhora. Elogiar pela coragem e era isso que eu pensava, basicamente. Acho que não tenho nenhuma crítica e acho que todas até agora estavam muito bonitas. E acho que é isso que as pessoas também olham mais. Sim. E o saber estar, é cansativo também, estar lá em cima de um carro. E acho que só tenho a elogiar por isso. O ser rainha também é muito mais do que mostrar a beleza e mostrar a cara de uma festa. É ter a capacidade de aglutinar toda essa gente, né? Vir aqui numa entrevista e falar, olha, participem, estaremos lá por vocês, estamos envolvidos. E a prova é que hoje é sábado de manhã, está a nossa rainha e está o Guido aqui para falar sobre essas festas. Qual a mensagem? A gente já vai aqui quase para o final da nossa entrevista. Qual a mensagem? Vamos começar com o Guido e depois nós terminamos com a Maria Antônia. Que vocês querem deixar
para as pessoas, para os terceirenses, em épocas tão desafiadoras de mundo, né? Nós temos um planeta hoje que está em convulsão, não só com as questões climáticas, mas também com guerras e rumores e corrupção, existe aqui, mas nós vivemos no cantinho do céu. Se tem uma coisa que eu trouxe para mim, é essa frase. Nós vivemos num cantinho do céu e ainda nas festas no canto do céu. Portanto, o que o Guido tem a deixar para as pessoas? Bom, é uma mensagem ou seja, de atitude positiva, sobretudo. Eu acho que é um pouco isso, ou é muito isso que está em falta no mundo hoje em dia. É tentar encarar as coisas com positivismo, afastando um pouco aquela tendência quase de vida muito individualista, de vida quase provocatória no dia-a-dia. E nada melhor do que tentar combater essa tendência dos dias de hoje, quase mundial, ou pelo menos dos países ocidentais, onde está muito presente, infelizmente, com uma atitude positiva que pode ser alimentada pela participação nas São Joaninas. E as festas servem muito para isso, para tentar deixar um pouco, afastar um pouco essa tendência individualista e participar no evento que é por natureza coletivo e de vivência comunitária, em que há uma certa tendência ou uma certa necessidade das pessoas cooperarem, de se ajudarem assim, umas às outras, de conviverem, de passarem um bom bocado. E as festas servem muito para isso e servem depois para passar uma série de mensagens que também são importantes hoje em dia, ou seja, o facto do séquito real ser composto por um grupo de jovens de cá, mas também por representantes das nossas cidades irmãs. Tem também esse simbolismo. Sim. As participantes das cidades irmãs são, no fundo, uma expressão daquilo que é a centralidade que Angra tem e as ligações que Angra tem e a amizade, não é? Que Angra tem com cidades um pouco de todo o mundo e com várias comunidades que de alguma forma têm uma ligação, seja pela imigração, seja pela ligação histórica à nossa cidade. E este movimento das cidades irmãs surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, precisamente para tentar promover laços de paz entre cidades e laços de amizade, e portanto são também, diria, fatores ou princípios que têm que ser cada vez mais alimentados nos dias de hoje. Nós estamos com um tempo assim muito limitado, mas eu preciso fazer uma referência para o Guido também ter essa noção e as pessoas todas que estão a nos ouvir. Já agradeço, que ainda bem que são muitas que estão a passar por aqui, eu nem consigo falar toda a gente, mas eu tenho feito o Planeta Mulher nas Freguesias, que tem sido fabuloso. E na última que nós passamos foi nos altares, e teve algo que me tocou profundamente, que eles falam precisamente isso. Angra tem uma referência com festas muito grandes, e as São Joaninas acabam levando essa referência para as freguesias. Então eles querem fazer também nos seus, vamos chamar de cantinhos, em cada freguesia, mesmo que seja menor, mas com o mesmo capricho, com o mesmo respeito, com o mesmo amor, nesses lugares, e trazem essa influência. Então essa festa também traz até isso, não é? Não é só esse momento aqui. Nós vamos estar a dar uma espécie de exemplo para os outros lugares. É isso mesmo. Isso, influência positiva. Positiva. Sim. Isso faz muito sentido. Seu recado, Maria Antônia? Eu quero deixar a mensagem de que, apesar de toda a agitação do cotidiano e de todo o stress, há sempre um tempinho que podemos arranjar para nós, como as São Joaninas neste caso, para nos divertirmos e para respirarmos fundo e descontrairmos, e que, pronto, acho que é basicamente isso que quero deixar. E também para, assim como eu alcancei este papel, para não deixarem de ir atrás daquilo que querem mesmo. E às vezes não corre bem à primeira, nem à segunda, às vezes nem à terceira, mas acho que com a motivação e dedicação conseguimos sempre alcançar o que
pretendemos. Eu não diria melhor. Muito obrigada à nossa rainha das São Joaninas 2025, Maria Antônia, e o vice-presidente Guido Teles. Muito obrigada por estar aqui conosco no Planeta Mulher. Hoje, infelizmente, eu já tenho que ir embora, porque já são 10 horas e 53 minutos e vem aí mais outra programação. Continue com a programação da Rádio Clube, porque nós estamos aqui sempre para você, que é o melhor ouvinte do mundo. Um beijinho para todos que estão conosco, e vocês já sabem como eu termino sempre o Planeta Mulher. Sejam bons uns com os outros e com vocês também. Até a semana que vem.